Fala aí, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Quem puder compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal. O pessoal tem passado aí no canal, tem visto os vídeos, pô, agradecido. Espero que tenham gostado, tem gente comentando, muito obrigado. Mas o importante para ajudar a gente também é se inscrever. A gente está passando, não está se inscrevendo. Então dá essa força aí. Tem também lá no Instagram, quem quiser seguir lá, é Vascaínos por Amor também. Vira e mexe a gente coloca algumas informações lá legais. Galera, o que falar, né? Todo mundo fomos da tranquilidade à preocupação e depois da preocupação ao desespero, né? No final do jogo. Aquele gol bobo que o Vasco tomou, mais uma vez, bola nas costas do Piton, né? Gol. Já foram assim vários jogos, Vitória contra o Melgar, contra o Porto Cabedelo e mais uma vez ontem. O Diniz precisa consertar rapidamente esse problema. Mas pessoal, falando de coisa boa, né? Falando de felicidade, Vasco passa para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vê que a Copa do Brasil não é um torneio fácil, né? Tivemos agora a eliminação do Grêmio. O Grêmio não conseguiu vencer o CSA, perdeu de 3-2 em Alagoas e ontem empatou em 0-0 na Arena do Grêmio. O próprio Atlético Paranaense, tá na Série B, mas teve dificuldade contra o Brusque. Então, assim, o São Paulo teve sua vida mais fácil, né? Ganhou 2-0 do Náutico em São Paulo e depois ganhou lá no campo do Náutico também por 2-0. Então teve uma vida um pouco mais tranquila. Eu acho que dos times cariocas, o Vasco foi o que pegou o adversário mais difícil, né? Porque o Fluminense pegou a Aparecidense, o Flamengo pega o Botafogo da Paraíba, e o Botafogo, se não me engano, pegou o Capital do Distrito Federal e já até resolveu a sua vida no primeiro jogo, 4-0, aqui no Newton Santos. Então, pessoal, falando um pouco do jogo, né? O Vasco começou bem o jogo, com aquele domínio de bola, virou até o primeiro tempo, se eu não me engano, com 9 finalizações, com 55% de posse de bola. Só que as melhores, tirando o gol, né, do Vasco, as melhores oportunidades foram do time do Operário. Teve uma cabeçada daquele carequinho, esqueci o nome dele agora, e depois aquela jogada bonita, parece que foi o Fran Sérgio que perdeu, com uma excelente defesa do Léo Jardim. Então, assim, o Léo Jardim ele não fez só defesa nos pênaltis, ele também fez defesas durante o jogo que proporcionaram o Vasco pelo menos a chegar na disputa dos pênaltis. Eu acho que eu escutei ontem, acompanhei a entrevista do Diniz, a entrevista coletiva após-jogo, e ele frisa que o jogo de hoje começou no sábado, né? Ele diz tanto de desgaste físico como adrenalina, desgaste psíquico, que o time vinha de uma fase muito ruim, faz um jogo excelente, descarrega toda a adrenalina, descarrega toda a energia. É normal, segundo ele, que isso aconteça num jogo posterior. E muita gente também acha que o Vasco pegou uma galinha morta. O Vasco não pegou uma galinha morta. Ontem eu fiz no meu pré-jogo, o Operário vinha de 3 vitórias seguidas, tá? América Mineiro, que é um time que vai brigar para subir, Cuiabá, que não perdia em casa há muito tempo, e atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto 3-0. É um time organizado, Bosquilha é um bom jogador, Bosquilha tinha vaga em muito time aí da Série A, inclusive no Vasco. Hoje, o Bosquilha entregaria muito mais do que o Paê. E pelo que está jogando também, entregaria até mais do que o Coutinho. Ganhando muito menos. O Vasco é outra coisa, uma camisa grande, pesada, mas ele já jogou em grandes clubes, Mônaco, São Paulo, Internacional. Então é um jogador, tem bagagem. O Marcos Paulo, que jogou no Fluminense, inclusive com o Fernando Diniz, é um ótimo jogador. O Fran Sérgio jogou no Curitiba, é um bom jogador também. Então assim, não tem cabeça de bagre. É um time que está em 5º lugar na Série B, com grande possibilidade de subir para a Série A no ano que vem. Hoje, o Operário, gente, é um Mirassol, está na Série A.
O Operário deve ganhar do Mirassol, de repente, pode ser que ganhe do Sport, pode ser que faça um jogo duro contra o Vitória, fez jogo duro com o Vasco. Então assim, o Vasco também não pegou qualquer time, pegou um time que exigia muito do time. Eu acho que também a parte mental do Vasco foi muito bem ontem, porque geralmente o time, quando toma um gol, o time entra em frangalhos. Ontem o time tomou um gol, 30 segundos depois acabou o jogo, jogando em casa, pressionado. O time foi lá, conseguiu vencer na disputa dos pênaltis, também muito em função do Léo Jardim, porque João Vitor e Paulo Henrique bateram muito mal as suas cobranças. Tecnicamente, sim, a gente pega alguns jogadores foram abaixo da média, né? Se a gente pegar como referência os 9 jogos anteriores ao jogo do Fortaleza, todo mundo estava na média. Se você pega o jogo do Fortaleza como parâmetro, o Nuno foi muito mal ontem, o Coutinho foi muito mal ontem, o Verratti foi muito mal ontem, o Piton foi muito mal ontem. O Verratti, digo mal, gente, no jogo, de oportunidades. O Verratti é um monstro, tá? Na minha opinião, precisa ficar ali no time. É claro que algumas vezes pode também ser substituído, mas ontem provavelmente o Diniz não o substituiu, preocupado que poderia pintar uns pênaltis. E aí o que ele fez? Colocou os principais batedores no início. Colocou lá o Verratti, colocou o Tietê. Agora me fugiu a cabeça o outro que cobrou depois. Mais méritos aí para quem entrou. João Vitor e Paulo Henrique bateram mal. Eu não sei se no final do jogo, eu não lembro quantas substituições o Vasco fez, mas pensando nos pênaltis, o Diniz poderia ter colocado pelo menos o Esforza ou o Puma. São 2 jogadores que batem bem pênalti, mas no final das contas foi resolvido, o Vasco venceu. Agora é pensar no Fluminense sábado. Ontem o Payet não foi nem para o banco, né? Então assim, será que não teremos Payet e também com certeza não teremos o Coutinho, porque foi expulso contra o Fortaleza. Então como que o Diniz vai montar esse meio de campo? Mas o importante foi a vitória, acho que para dar moral e seguir aí nessa caminhada. Eu sempre fico com o pé atrás com essas questões de 3 competições, já deixei claro isso aqui no canal, mas se for assim espaçado também, depois parece que do jogo contra o Melgar, a Sul-Americana dá uma parada para a Copa, para o Mundial, então de repente dá tempo de resolver alguma coisa. E caso o Vasco resolva essa questão do transfer ban, né, que levou da FIFA pela questão do Adson, precisa contratar de 2 a 3 jogadores. Galera, eu não vou nem comentar do Lloyd Augusto, do que eu acho que isso aí tem que ser resolvido de forma interna. Na minha opinião, ele teria que ser multado ou até mesmo afastado do elenco, depois do que ele fez ontem. Além dele ser um jogador praticamente amador, o cara não tem o mínimo psicológico para jogar no Vasco. Ele parece que está jogando uma pelada, um churrasco com os amigos. E não se liga aqui dentro de São Januário com 17 mil pessoas, faz o que quer, como fosse um peladeiro. Não me parece jogador profissional. Fico assustado quem aprovou a contratação do Lloyd. Espero que não seja a mesma pessoa que vai aprovar as contratações futuras do Vasco. Galera, um abraço, saudações vascaínas, quem puder se inscrever, até o próximo vídeo.